Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber hoje para uma conversa sobre espiritualidade e saúde, doutora Andréia Cândido dos Reis. Doutora Andréia é natural de Santa Rosa do Viterbo, dentista, professora da Odonto da USP, desenvolveu pesquisa e desenvolve, mantém-se atualizada sobre o tema da nossa entrevista e da nossa conversa de hoje. Desenvolveu até um mestrado sobre física quântica, foi até o fim, e depois conheceu o livro Pensamento e Vida do Emmanuel, desenvolveu um projeto e um trabalho com o Haroldo Dutra Dias. Doutora Andréia, seja bem-vinda ao programa Visão Espírita. É uma alegria em recebê-la. Muito obrigada, André. Muito obrigada a todos pela oportunidade dessa participação e dividir com vocês um pouquinho dessa história de pesquisa, de trabalhos, né, que nós temos feito aqui. Então, é uma satisfação muito grande da minha parte poder estar com vocês nesse momento. Recíproca. Doutora, André, o nosso telespectador, e quando você vai para a mídia, você vai para os meios de comunicação, você tem os espíritas, você tem os cristãos e você tem aqueles que professam as mais diversas crenças e todas são muito respeitáveis. Mas como conceituar para o nosso telespectador espiritualidade? Como explicar isso? Olha, essa questão ela é muito interessante, porque como o tema do nosso diálogo hoje é saúde e espiritualidade, a questão das definições, elas são muito importantes e são muito variáveis. Então, por exemplo, eu tenho diversas definições com relação à saúde, que é saúde. Várias definições sobre o que é espiritualidade e várias sobre o que é religiosidade. Então, quando nós falamos desse tema, nós escolhemos, né, abordar a definição segundo a Organização Mundial de Saúde, por ser uma definição clássica e que envolve a questão da saúde. E uma definição para todos da área de saúde, todas as pessoas do mundo. Então, quando nós pegamos, eu gostaria até de falar inicialmente do que seria a definição de saúde, para poder explicar a definição de espiritualidade. Quando você pega a definição de saúde no dicionário convencional, você vai ver que é o completo e harmônico funcionamento das suas estruturas físicas e orgânicas. Mas a Organização Mundial de Saúde, ela não aborda assim. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que saúde é um contexto harmônico entre toda essa condição fisiológica, né, anatômica, fisiológica, mas também que envolva um equilíbrio e uma harmonia social, financeira, de lazer, emocional. Quando a gente pega a definição de espiritualidade no dicionário, a gente observa que espiritualidade e religiosidade são temas que se misturam muito, mas para a Organização Mundial de Saúde não. Para a Organização Mundial de Saúde, espiritualidade é tudo o que transcende a nossa questão material. E é muito interessante nós observarmos como que a definição de espiritualidade está na Organização Mundial de Saúde. Se ela está lá,
é porque hoje já é um consenso que a questão da espiritualidade, ela faz parte e ela integra as nossas questões de saúde. Hoje a gente tem mais de 3.000 trabalhos, muito sedimentados. Quando a gente fala em número de trabalhos, né, a gente tem muito mais de 3.000. Mas a gente pode pegar por volta aí de uns 3.000 trabalhos que tem uma metodologia extremamente rígida, que faz essa correlação da espiritualidade e da saúde de forma muito fixa, muito pré-determinada, né, muito convincente. Mas voltando à questão da definição de espiritualidade e de religiosidade, a gente também tem uma diferença. Então, como a espiritualidade é tudo aquilo que transcende o que é matéria, por exemplo, é quando o homem entende que há mais na vida, no além, que possa justificar a vida que ele leva, ou a existência, isso, ou a existência de Deus, ou alguma coisa, alguma crença que faça com que ele entenda que não é, que as coisas não se encerram na matéria. Ou seja, o término, a finalização da visão materialista do ser. Isso é espiritualidade. Já a religiosidade é outra coisa. A religiosidade, a religião, ela prevê uma instituição. Por exemplo, uma igreja, um templo, com normas religiosas institucionalizadas. E é lógico que essa religião, todas elas visam a prática ou a facilitação dessa condição de espiritualidade, que é a busca desse algo que transcende. André, eu não sei se eu consegui deixar bem claro a diferença do que é espiritualidade e o que é religiosidade. Sim, embora algumas definições... O que eu quero dividir, você abordou um aspecto acadêmico, 3.000 trabalhos, é um aspecto acadêmico consistente, né? Muito Até consistente. Pode ser que alguns acadêmicos, né, tenham as suas resistências normais pelo método científico, porque ciência e religião chegam num determinado momento que eles não convergem, eles divergem no método, né? Divergem na forma de observar um fato, né? É até o motivo pelo qual, quando você entrou na questão da religião, né, a espiritualidade, ela é uma característica, ela é um desdobramento das religiões, e por ser um desdobramento da religião, e quando a religiosidade possa ter um sinônimo de espiritualidade, a academia passa a ter resistência, né? Olha, essa aqui André, é uma questão para a gente pensar, porque eu queria que te ouvir a respeito disso, porque a academia, quando entra no aspecto religião, ela não olha, às vezes, a religiosidade, ela olha a estrutura religiosa. E a academia acaba limitando isso. Você tocou num assunto bastante interessante, que é essa questão da academia e eu vou colocar, da academia e aceitação da espiritualidade ou da religiosidade na nossa vida, da influência na nossa vida. É um assunto muito interessante. O que acontece é o seguinte, existem algumas crenças que não são reais, né? Que é essa questão que a ciência, ela diverge da religiosidade e da espiritualidade. Essa divergência forte, fixada no nosso entender, ela é uma coisa do século passado. Porque no passado mesmo, na Idade Média, por mais que a história tenha nos ensinado que a Idade Média é uma época negra, e que a época a história da Terra plana surgiu da Idade Média, porque não se aceitava que a Terra não fosse o centro do universo. Tudo isso são histórias. Existe uma linha de pesquisadores que acredita nisso, que diz
essa questão, e outras linhas que não. Por exemplo, desde a Grécia a gente já sabe que a Terra não é plana, né? De estudos gregos, né? Da idade mais antiga, e dessa época também, da influência da espiritualidade. E, apesar de todas as questões, todos os paradigmas, né, que nós vivemos com relação às diversas religiões, fanatismos, guerras, etc., nem sempre a ciência divergiu dessa questão de religiosidade. Muito pelo contrário, nós tivemos muitos cientistas, Newton, Einstein e tantos outros, que tiveram, nas suas buscas espirituais, nas suas intuições espirituais, né? Arquimedes, por exemplo, teve uma intuição, né, na questão lá da água. Newton, quando a maçã caiu, por exemplo. Quantas maçãs não tinham caído na frente das pessoas antes de Newton usar a maçã como uma inspiração para a sequência de estudos que ele já estava fazendo, né? E tantos outros, né? Tantos outros pesquisadores. Então, na verdade, existe sim uma questão materialista da academia, né? Porque tudo que parte para a parte espiritualista deixa de ser o materialismo puro, né? Então, existe o materialismo? Existe, mas isso já está muito diferente na academia, principalmente na área de saúde e nas filosofias, nas áreas de filosofia, pedagogia, psicologia. É mais difícil a gente entrar nessa situação da compreensão da espiritualidade, discutir isso na academia, nas engenharias, nas áreas exatas. Realmente é mais difícil. Mas a gente observa um movimento irreversível da condição da questão de espiritualidade na área de saúde. Isso é irreversível, porque é uma necessidade humana. Então, a busca, ela é cada vez mais crescente por todos os indivíduos, na compreensão de que só o estudo do materialismo, do que é material, por si só não se explica. Então, por exemplo, eu sempre, quando eu tenho oportunidade de comentar, eu digo assim, da nossa gratidão pela indústria farmacêutica, gente, evolução, né? Como é que a gente faz uma extração de dente sem anestesia, né? E quanto da preservação dos nossos corpos é dado pela indústria farmacêutica, pelos meios de desenvolvimento tecnológico que a ciência tem promovido, né? Só que, por maior que seja o tratamento, só essa parte não resolve. Porque o homem, a medicina, o que a gente chama de ciência e método científico, já compreendeu que vai além do que é material. Inclusive pelo ponto de que não se explica o que a gente tem depois. Eu acho tão interessante que, assim, existem algumas tendências que falam sobre a questão da mente, né? Sem querer aprofundar muito, que esse seria outro tema. A mente é um produto do cérebro. Então, a ciência está no seguinte ponto. Olha, a gente está quase explicando que falta pouco para a gente provar que a mente é absolutamente um produto do cérebro, né? E que nós somos, assim, robôs biológicos, né? Robô biológico. Acabou a vida, não funciona mais. Então, tem esse aspecto científico. Calma, nós estamos quase explicando. Esse quase explicando está desde 1700. Ou seja, 300 anos quase explicando, né? Então, também, enquanto não se explica, nós estamos cada vez mais próximos de juntar ainda mais provas, né? Tem pessoas que já estão fartas das provas da sobrevivência da alma, etc. Mas eu não queria nem entrar nesse momento nessa questão da espiritualidade e uma religião específica. É nesse aspecto que eu queria pedir para você, dessa questão da espiritualidade, desculpe te interromper, porque é só para a gente, que o nosso telespectador consiga, pelo que estamos caminhando e dando a entender, a espiritualidade e a religiosidade caminham muito próximas, né?
E Sim. quando você fala em religiosidade, você fala em religião. Toda pessoa que tem espiritualidade ou que acredita na espiritualidade acaba tendo uma religiosidade, né? E Não toda necessariamente. não necessariamente. Era isso Não, que eu olha, queria que não você explicasse. necessariamente. Olha só que interessante. Então, a gente sabe que a religião é uma instituição e todas as religiões, como instituição, levam à procura e ao desenvolvimento da espiritualidade. Mas você pode como a espiritualidade, o senso da espiritualidade é acreditar que existe algo que transcende, seja Deus, ancestrais, seja qual for o seu conjunto de crenças, não necessariamente você pode estar ligado a uma religião. E estar ligado a uma religião não garante que você se espiritualize ou que você desenvolva o seu senso de espiritualidade. Por exemplo, veja bem, você pode participar de qualquer religião, qualquer uma, e ter um conjunto de hábitos e comportamentos que demonstrem um profundo senso de espiritualidade. Você pode morar na roça, lá no interior, sem contato com nada, onde o próximo templo, seja ele evangélico, espírita, católico, esteja a 400 quilômetros, onde você tem que ir a pé, você não consegue frequentar esse circuito religioso, mas você tem com você um conjunto de crenças e um conjunto de atitudes que te transformam numa pessoa espiritualizada muito mais do que muitos chefes religiosos, seja ele de qualquer religião. Então, a religião, ela é um caminho para o desenvolvimento da espiritualidade, mas você pode estar numa igreja católica, num templo evangélico, num centro espírita, com seu pensamento voltado aos pensamentos piores. E nada daquelas características de espiritualidade que podem influenciar positivamente na sua saúde. Como você tocou no ponto de características, eu vou perguntar das características, mas eu quero voltar um pouquinho depois sobre essa aqui. Eu acho que eu vou voltar um pouquinho, depois eu vou perguntar das características. Nós tocamos num aspecto das religiões, e as religiões, de alguma forma, estabelecem limites, né, que as suas definições oferecem. Todo aquele que acredita em algo que transcende, ele é um espiritualista. Todo espiritualista tem que a pessoa que tem essa espiritualidade é um espiritualista? Aí você poderia corroborar isso ou não. E aí depois você pode nos dizer, das religiões popularmente conhecidas, né, ou daquelas ainda desconhecidas, né, porque a gente tem muita questão do cristianismo, né? Nós, como somos ocidentais, a influência cristã sobre nós, ela é marcante, independente do viés que cada um escolhe, né? Mas nós temos do lado oriental também crenças ou religiões, ou como queiram usar, que têm características espirituais assim marcantes e intensas também, né? Então, eu ia te pedir para que você nos desse alguns referenciais, olhando de todos, mesmo que sejam crenças religiosas, mas que têm profundos traços espiritualistas, profundos traços de espiritualidade. Essa tua pergunta, ela é sensacional, porque existe uma questão que, às vezes, as pessoas podem pensar, espiritualidade, espiritismo, não tem nada a ver. Se a definição de espiritualidade é aquela condição em que o ser humano acredita que há algo que transcende a matéria, que seja além do seu corpo físico, do que ele concebe como matéria, né? Todas as religiões, todas as crenças que acreditam que há algo além, seja esse algo além, espíritos, Deus, alma dos ancestrais, todas as religiões, todas são espiritualistas. Todas. Então, a gente tem religiões espiritualistas e seitas materialistas.
As seitas materialistas, que acreditam que nada transcende da alma, elas não são espiritualistas, mas tudo. Católicos são espiritualistas, evangélicos são espiritualistas, espíritas são espiritualistas. É claro que existe a diferença, por exemplo, na questão do espiritismo, existe toda uma filosofia da sobrevivência da alma de uma forma específica. No catolicismo, existe uma ideia da longevidade da alma de uma outra maneira, mas o fundamento é o mesmo, é algo que transcende a matéria. Então, todas são espiritualistas. Então, o budismo é espiritualista, né? Então, assim, são todas que aí estão, que tem esse lado espiritualista, porque às vezes a gente escuta dizer, né, algumas coisas que ficam por conta das interpretações pessoais, sim, mas que é importante dizer, quando você fala a pessoa espiritualista, você está dizendo para ela que ela acredita em algo, né? E um detalhe... Algo que transcende. Nem toda crença espiritualista é sinônimo de equilíbrio ético e moral. Não, muito pelo contrário. O fato de ser um espiritualista não está dizendo... Porque a religiosidade acaba levando para um fundamento ético e moral. Agora, a questão do espiritualista, não, ele acredita em algo, mas a ética e a moral aí é outro aspecto, né? André, mas mesmo nesses estudos que a gente fala da influência da espiritualidade na saúde, a gente tem a influência positiva e a gente tem a influência negativa da espiritualidade, que é exatamente isso que você está falando, nem tudo é ético. Então, a gente é uma área que nós precisamos mesmo de estudo, de um aprofundamento do conhecimento, para que a gente não cometa algumas confusões que possam fazer com que a gente tome partido. Por exemplo, quando você começava a falar, olha, tem aí um bloqueio da academia com a questão da espiritualidade. Eu acho que esse bloqueio ele é só quando ele fica nessa questão rasa ainda do conhecimento, sabe? Onde as definições elas não estão corretas, ou existe essa confusão do que é alguns dogmas religiosos, que podem ser, sim, negativos, né? Então, a gente tem essa condição de quando a espiritualidade, ela pode ser negativa. Então, nós temos os mecanismos, né? A influência, como que a espiritualidade ela pode influenciar na saúde. Por exemplo, a gente tem mecanismos que não estão totalmente claros, mas são sugestões. E quando a gente fala de ciência, André, ciência não é uma coisa fechada, ciência é um conjunto de possibilidades, de métodos científicos para se comprovar algumas suposições. E muito da ciência é suposição, muitas teorias da física que já são consagradas e que funcionam, nós ainda não vimos, né? Elas são suposições. A teoria da relatividade que o diga. Com certeza. Assim também as questões relacionadas à espiritualidade e saúde. Então, por exemplo, desses 3.000 trabalhos que nós falamos, que nós fizemos uma revisão bem grande, assim, nós fizemos uma revisão sistemática da literatura que tinha mais de 4.000 trabalhos para a questão específica, onde que funciona, dos últimos 20 anos. E nós detectamos o seguinte, que a interferência, né, da espiritualidade na saúde, geralmente, ela se manifesta como? Ela se manifesta como melhora da qualidade de vida, melhora da satisfação, melhora da sensação de felicidade que as pessoas têm, redução de depressão, redução de índice de suicídios, e ela tem alguns mecanismos para funcionar. E quais são esses mecanismos? O primeiro mecanismo é o mecanismo do corpo. Para muitas religiões mesmo que trabalham com a espiritualidade, o corpo é um templo divino. Então, existe toda uma tendência que se deve cuidar do corpo,
né, para cuidar desse templo divino. Então, redução de uso de drogas, de álcool, cigarro, promiscuidade, se envolver em questões violentas, que é ou tribulações, né, que é um índice grande de mortalidade, né, por conta desses tipos de comportamentos, situações violentas. Essa seria uma influência positiva. A outra influência positiva, André, é que quando você está desenvolvendo espiritualidade e num grupo religioso, você tem um número, às vezes, maior de amigos, você tem um suporte social razoável, onde você consegue se abrir, contar seus problemas, um momento, um lugar apropriado para dividir seus problemas e ter uma rede de apoio. Isso funciona muito positivamente para a sua saúde. Uma outra questão importante, né, além do cuidado com o corpo, da questão social, é a rotina de crenças. Então, por exemplo, quando você tem essa crença de que algo transcende, há algo que transcende e que justifica as suas dificuldades, a sua vida, é como se você tivesse força e compreensão para ter mais esperança, que são atitudes que favorecem a sua saúde. E uma outra coisa, um outro mecanismo estudado também nesses milhares de artigos, são técnicas ou atividades religiosas concretas como a oração, a meditação e até o transe, que foi estudado que existem efeitos biológicos no nosso corpo positivos, melhorando frequência cardíaca, redução de pressão, estabilidade emocional. Então, existe todos esses estudos que mostram como que a religiosidade, ela funciona positivamente desde a parte emocional até a fisiológica. E onde é que está o mecanismo negativo da espiritualidade? Quando, na busca dessa espiritualidade, a gente se envolve com procedimentos de fanatismos, né, que promovem coisas que fazem mal para os outros, que não são eticamente morais, ou uma outra situação que é aquela assim, quando o homem ele desiste de fazer a sua parte, abandona tratamentos médicos, tratamentos psicológicos, acreditando que só Deus pode resolver, e aí ele deixa de fazer a parte dele, né? O programa Visão Espírita está chegando ao final, esse nosso primeiro bate-papo, uma alegria tê-la conosco. Receba o nosso agradecimento pela sua presença, pelo seu carinho. Bem rapidinho, a gente queria que você deixasse aí em 15 segundinhos uma mensagem para o nosso telespectador, e aí você saiba que já está convidada para o próximo programa Visão Espírita, para esse papo gostoso que você está nos orientando e nos esclarecendo muito. Como dica para todos que estão ouvindo, todos esses trabalhos, todos os trabalhos que mostram o efeito da espiritualidade na saúde, todos mostram o efeito positivo da oração, da prece, de encaminharmos o nosso pensamento para o bem, para o nosso bem, para o bem comum, para a redução de intolerância, para a redução de cólera. 80% dos obituários estão relacionados a condições de cólera. Então, a calma, a busca de algo que transcende, nos faz bem e que traz amor, e amor para todos, é um antídoto de saúde. O amor, o desenvolvimento do alto amor, o amor pelo próximo, a caridade, são antídotos para a nossa saúde. A você, amigo telespectador, a doutora deixa uma receita maravilhosa. Ame mais, se ame também, cuide da sua espiritualidade. E até o nosso próximo programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Você gostou do programa que assistiu? Inscreva-se em nosso canal
dá um like, compartilha e toca o sininho para ser avisado sempre das nossas novidades aqui no programa Visão Espírita. Obrigado e até a próxima!